Olá, tudo bem com você? Estamos de volta. Pode tudo, tudo pode. Já é o seu podcast, eu creio. E temos uma alegria muito grande em estarmos novamente junto com você aí atrás de nossas câmeras assistindo os nossos programas. E nós ficamos muito contentes, né? Sempre com a sua presença, o prestígio que temos de ter a sua assistência. Estamos na segunda temporada falando sobre saúde e bem-estar. E hoje vamos falar sobre algo no bem-estar que faz muito sentido na nossa vida, que é o lazer, não é? A diversão, a descontração. Bom, mas antes disso, eu quero te lembrar que nós já temos vários episódios. Primeira temporada sobre espiritualidade, sobre ministérios, sobre vocação cristã, sobre vários assuntos pertinentes ao nosso espiritual. Tivemos aí a Cláudia Costa, da Sociedade Bíblica do Brasil, falando conosco, o pastor Antônio Bueno, Toninho, do Mar no Brasil. Tivemos Gladstone Amorim, do Atos de Justiça. Tivemos Domício Júnior, Samuca Brasil. Quem mais? Pastor Manuel Neto, pastor da Terceira Igreja Batista em Campo Grande. Padre Reginaldo Padilha. O apóstolo Gélio Teixeira Rodrigues, meu irmão, né? Tivemos o privilégio de termos todos esses líderes aqui conosco. E continuamos fazendo a segunda temporada, falando sobre saúde. Tivemos alguns profissionais médicos conosco, como a psicóloga Gisele Oliveira, nossa irmã querida, né? Muito capaz. Também a nutricionista Eliana Aguiar Dias. Dr. Rubem Neto, Dr. Bebeto, né? Cirurgião bariátrico, né? E doutor do céu, doutor Vladimir Rezende, que é cirurgião de coluna e neurologista. Também estamos com todos esses programas no ar, quando você se programar, no tempo que você estiver assistindo, no trabalho, em casa, nas suas horas de lazer. E também tivemos uma entrevista com o Dr. Luiz Ovando, cardiologista, geriatra, gerontologista, e nosso deputado federal. E queremos hoje te apresentar alguém, se você já não o conhece, porque é uma pessoa bastante conhecida, respeitada, uma pessoa credenciada, de muitos amigos, muitas pessoas que o admiram. Mas hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a questão do lazer e de um empreendimento que, se você não conhece, vai começar a fazer parte da sua vida agora. Bom, deixa eu começar aqui com a apresentação dele. Ele é brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul, no Paraná, não é? Criado nas cercanias de Cascavel, no Paraná, descendente de gaúchos, não é? Filho de gaúchos, sul-mato-grossense convicto, então eu posso chamá-lo de Matucho. Não é mais paranaense, mas é paranaense e Matucho agora. Ele é casado com a Ângela, a querida Ângela, pai da Elis, do Lucas, da Júlia e da Maitê. E é vovô da Maria Eduarda, Sofia e Mateus. Vovô garoto deles, né? Cristão evangélico, membro atuante da Terceira Igreja Batista em Campo Grande, como seu vice-presidente. Advogado de formação, especialista em economia de mercados de trabalho pela Unicamp. Candidatou-se ao Legislativo Municipal, não é? Foi gestor na administração pública municipal e estadual por mais de 20 anos. Criador da FUNSAT, a sua elaboração, a sua estrutura, a sua execução do trabalho que nós vemos, o trabalho maravilhoso que a FUNSAT faz até hoje, né? Continua fazendo. Criador também do Banco de Microcrédito, Sistema Público de Emprego, com participação do governo federal, estadual e municipal. Ele é o primeiro Black Belt, depois você vai saber, do estado de Mato Grosso do Sul, treinado pelo coach Paulo Vieira, famoso Paulo Vieira. E ele é nada mais, nada menos do que o diretor-presidente do Ecoparque de Campo Grande, o maior parque aquático do Mato Grosso do Sul. Então eu quero agora colocar aqui diante das câmeras meu amigo Cícero Ávila. Cícero, é um prazer, muito obrigado você ter aceitado esse nosso convite. Olha, eu digo que é uma alegria muito grande a gente estar junto hoje. Nós nos vemos aos domingos na igreja, nos abraçamos e tal, mas hoje é um dia especial. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Poxa, Jete, a honra é minha de estar contigo aqui. Você, esse irmão querido, por quem eu tenho profunda admiração, Obrigado. profundo respeito, É mútuo. tem
uma história de vida inspiradora, né? Maravilhosa. Uhum. E estou muito feliz e honrado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco, né, das nossas ideias e da nossa história, enfim, e daquilo que a gente tem feito recentemente na história aqui do nosso estado e da nossa capital. Então, para mim, é uma honra muito grande poder estar aqui e participar desse podcast que já tem sido, em que pese ter pouco tempo de vida, mas já é tão relevante, né, e Muito tão obrigado, é verdade. dissuadido, né, pelos quatro cantos aqui do nosso estado e do mundo. Muito obrigado. Eu fico feliz também e reafirmo essa nossa alegria de ter você aqui. Vamos começar então, não é? Vamos começar a fazer aquelas nossas perguntas. E uma das perguntas que a gente gosta de fazer bem do início é uma coisa que você pode sintetizar rápido, mas se você quiser se estender um pouco, também pode, né? A sua formação é em humanas, né? É, e no decorrer do tempo, isso se encaixou na sua vida profissional? Lidar com pessoas, se importar com elas, faz parte da sua essência? É o que te move? Jesus nos deixa uma recomendação, né, extraordinária, quando perguntaram a ele se ele veio para revogar, né, a lei. Sim, Ele disse: não, eu não vim para revogar a lei, mas eu vou te dar outros dois mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. é verdade. Então, ele nos deixou uma pista extraordinária daquilo que é a maior essência do ser humano, né? Sim, Que primeiro ele foi feito para andar em íntima comunhão com o Pai. E segundo, ele foi feito para servir os seus semelhantes, né? sim, Para sim, é ser verdade. relevante na vida das pessoas. Às vezes a gente vê pessoas muito ricas economicamente, mas que são pessoas, quando você começa a olhar para a vida dela, extremamente empobrecidas nas suas atitudes, na sua compaixão, na sua nobreza, Uhum. porque elas estão preocupadas com algo que Deus não mandou elas se preocuparem. E quando você cresce e prospera, e ao mesmo tempo você coloca tudo isso a serviço do seu semelhante, a iniciar pela tua casa, pela tua esposa, pelos teus filhos e pelo entorno do teu ecossistema, que aí vai o seu trabalho, os seus colaboradores, as pessoas com as quais você se relaciona na sua igreja, na sua comunidade. Enfim, quando você olha para uma favela e vê ali tantas carências e a importância, a necessidade da gente poder fazer uma intervenção, uma contribuição como ser humano, isso ressignifica completamente a expressão de uma vida próspera, né? É quando aquilo que o Senhor nos dá, ela está a serviço do nosso semelhante. Então, sigo assim, acho que isso dá muito sentido a tudo que Deus tem feito na minha vida, e se não fosse assim, seria apenas um vazio e um acúmulo, né? É verdade, né? E isso é uma coisa que vem no coração da gente desde pequenos, né? Desde Sim, criança. E eu acho que isso vai sedimentando e cada vez ficando mais forte, né? Como você acabou de verdade. dizer, essa preocupação. A sua trajetória no serviço público, né, te trouxe uma visão e conhecimentos que hoje capacitam você para alvos muito maiores, né? Sim. Mas a gente tem conhecimento de que você trabalhou em áreas muito sensíveis, que é a área de auxílio ao trabalhador, dando Sim, oportunidades, né? sim. Isso aí foi algo que também te deu satisfação, deu alegria. Muita, muita alegria. Eu posso dizer assim, Jete, eu sou muito grato a Deus, porque por onde passei, eu consegui deixar um legado, né? Sim, isso é Talvez importante. poucos homens na história possam passar em frente a um órgão público e dizer assim: olha, esse órgão público eu criei e hoje Aham. ele é relevante. E ao longo da história, milhares de pessoas foram atendidas, né, por essa ideia que se iniciou ali, a formatação jurídica, a implantação. Evidente que teve homens públicos que compreenderam a proposta e
e sacramentaram, né? Teve uma Câmara que votou, que aprovou, teve um prefeito que sancionou a norma e implantou, mas eu tive o privilégio de estar em todo esse processo, essa construção da implantação. Então, eu tive o privilégio de criar a FUNSAT aqui em Campo Grande, Uhum. desde o formato jurídico ao nome, né, a estruturação das políticas, não existia isso, o município ele ficava completamente fora desse viés da política pública do trabalho. Então, a política pública do trabalho no Brasil, ela estava no governo federal, no Ministério do Trabalho e na Secretaria de Estado de Trabalho no estado de Mato Grosso do Sul. Não chegava aos municípios. Então, 2001 criamos a FUNSAT, em 2003 eu participei de uma grande luta brasileira para que os recursos e a política pública do trabalho fosse descentralizada aos municípios. Sim. E então, nesse tempo, nós conseguimos fazer com que o pacto federativo, no âmbito dessa política, se cumprisse fielmente. Finalmente, a gente tinha União, estados e municípios atuando em favor do trabalhador. Aí, finalmente, nós tínhamos uma cogestão, uma gestão compartilhada, desde a União até o município. Finalmente, nós tínhamos um cofinanciamento, nós tínhamos dinheiro federal, dinheiro estadual e dinheiro municipal. Então, nós conseguimos dar vigor e importância a isso. Também tive o privilégio de criar o Banco de Microcrédito, que à época se chamava Credigente. É o primeiro nesse formato, inclusive eu escrevi um livro sobre isso, Que interessante. mostrando toda a metodologia. E normalmente os bancos de microcrédito no Brasil, eles são por meio de ONGs, né, que são certificadas pelo Ministério da Justiça. E a nossa não. O Banco de Microcrédito de Campo Grande é um banco público mesmo, de fato, né? Sim. É um banco que é do município de Campo Grande. Ele tem controle social. Na liberação do crédito, existem organismos da sociedade que participam de um comitê que ajuda a fazer liberação para mitigar interesses que não fossem exatamente o de fortalecimento do empreendedor, do microempreendedor. Mas ele é, em essência, um banco público, então ele é muito diferente de tudo que se tem aí, né? Que quando essas ONGs recebem a certificação do Ministério da Justiça, elas se tornam OCIPs e, à luz da lei, elas têm autorização para atuarem com microcrédito. O nosso não, ele é um banco público, efetivamente, que hoje está no âmbito da FUNSAT. Depois fui para o governo do Estado, peguei o sistema público de emprego, dirigi a FUNTRAB no governo do Estado. Exato, né? Me lembro. Uhum. E eu peguei uma estrutura completamente defasada, destruída do sistema público de emprego em Mato Grosso do Sul. Nós tínhamos em apenas 6 municípios, né? Uhum. Quando eu entreguei ao final, né, ao término da minha gestão, eu deixei com cofinanciamento, cogestão, com uma parametrização. Aí já não era assim o amigo do rei, né, que recebe, não, o município tem uma PEA de 10 mil pessoas, tem uma PEA de 20 mil pessoas, PEA é população economicamente ativa. Uhum. E aí tinha um parâmetro, então assim, para 10 mil pessoas nós precisamos de tantos funcionários dessa estrutura, daquela estrutura, e a gente passou a fazer isso com os municípios do interior também. Então essa experiência de descentralização, ela saiu da capital e foi para os municípios do interior. Aí era uma ação que ficou muito mais aderente ao movimento, ao processo, à política de desenvolvimento econômico local, né? Sim. E passou a ter relevância. Quando eu peguei, tinha 6 desestruturados. Quando eu entreguei, nós tínhamos em 33 municípios de Mato Grosso do Sul. 33. Fui candidato a vereador em 2012, né? Uhum. Fui muito bem votado, tive próximo de 3 mil votos, né? Tenho amigos queridos que disputaram comigo aquela eleição, como o doutor Ovando, que hoje é um deputado federal extraordinário, a quem eu tenho profundo respeito e admiração, mas naquela eleição eu fiz mais votos do que ele. O amigo Chico, que esse ano se elegeu, foi o 5º vereador mais votado na capital, naquele ano eu tive mais votos do que ele. Sim, sim. E são amigos queridos por quem eu tenho profundo respeito e tal.
Mas aprove ao Senhor me tirar da vida pública, né? Chegou o momento, eu fui muito feliz no que fiz, creio que dei a minha contribuição por onde passei, tive o respeito de todos os meus pares, né? E tal, mas chegou o momento que a vida é feita de ciclos, né? Pois é, E é aí verdade. Deus falou: olha, não quero mais você na vida pública. Eu ia ser candidato a vereador em 2016 e o meu sonho era ser parlamentar, gente. Assim, sabe, Aham. aquele sonho acalentado. Eu disse: olha, eu tenho 20 anos de Já tinha experiência. uma formação para isso, né? Bacharel em Isso, Direito, conhecendo leis, conhecendo os caminhos os da caminhos, política. atuei muito tempo nas políticas públicas, né, na política pública do trabalho, me especializei na Unicamp, que é uma universidade que é referência no Brasil, e eu entendia que eu tinha uma contribuição importante a dar no parlamento campograndense, e esse era o meu sonho, né? Uhum. E estava trabalhando para ele, e realmente naquele ano eu disse, eu escolhi mal o partido da primeira vez, uns 5, 6 tiveram menos voto do que eu e ganhar a E se eleição. elegeram. Eu Aham. falei, eu vou para um partido menor, que faz no máximo 2 vereadores, e lá certamente eu conseguirei me eleger. O partido que eu escolhi, de fato, a única vereadora que se elegeu com 1.900 votos. Então, por certo, eu teria conseguido superá-la, né? Porque na eleição anterior eu tive próximo de 3.000 votos e naquele momento, politicamente, eu estava muito melhor do que em Da vez 2012, anterior. mais Aham. experiente, com um time já mais estruturado e tal. Mas aí aprove ao Senhor a dizer que não me queria mais na vida pública. Botou um divisor aí, né? Um divisor. E eu não tinha, de fato, a experiência que eu tenho hoje com o Senhor. Então, tomar essa decisão, Jete, realmente foi muito É. desafiador Eu para queria mim, te né? perguntar uma coisa, né? Aproveitar e já fazer a pergunta, né? Então, foi um divisor de águas sair de uma bem-sucedida carreira no serviço público para um empresário da iniciativa privada, né? Sim, Ainda mais num empreendimento de diversão e recreação, vamos dizer sim. assim, né? Não era nada, por exemplo, não era uma rede de supermercados, uma coisa que todo mundo já caísse em cima assim no momento que as portas fossem abertas. Mas isso aí te assustou, assim, esse corte, essa mudança Essa repentina, essa ruptura, né? ruptura, vamos dizer É, assim, né? olha, para mim foi muito desafiador. Primeiro, ter tomado a decisão. Existia o sonho do Cícero, o plano do Cícero, que para mim ele era o mais importante, Aham, mas existia um plano de Deus. Eu queria que o Senhor ratificasse o meu plano, mas o Senhor disse assim para mim: eu tenho planos muito mais extraordinários para a tua vida. que maravilha. Os meus Que planos são muito maiores do que os teus. Os meus pensamentos são muito maiores do que os teus. E eu não tinha experiência, sabe, Jete, que eu tenho hoje com o pai, uma intimidade profunda, um relacionamento. Então ainda a gente estava muito tateando o que era uma direção do Senhor, o que não era. E, e a duras penas do ponto de vista emocional, eu falei, Deus, o Senhor sabe mais do que eu estou abrindo mão do meu grande sonho, né? Quem tem um grande sonho sabe do que eu estou sabe quanto isso falando. custa, né? Se desfazer E dele. eu falei, mas eu abro mão, Senhor, do meu sonho para sonhar os teus sonhos. Aí o Senhor falou, olha, então é o seguinte, sai daí e eu vou te mandar para uma terra que eu quero que você fique lá. E foi, eu tinha negociado em 2013 o Ecopark, e era eu e mais um time. O Ecopark era, anteriormente, tinha outros Isso, nomes, né? isso. Na Aham. época, quando a gente adquiriu, era o Águas do Pantanal, né? E antes disso foi o Termas de Termas de Campo Campo Grande. Grande, é. Então já era um clube de 30 anos, mais ou menos, na cidade, Sim, sim. próximo disso, né? E eu tinha negociado e ficou lá um time. Eu tinha saído para voltar a ser presidente da FUNSAT por um período. E durante esse tempo que eu tive lá com o pessoal, nós tivemos alguns desentendimentos e tal, e eu desisti do projeto. Eu tinha desistido, falei, olha, não quero mais, toma aí, a gente compõe aqui, vocês tocam,
eu não quero gastar as minhas energias fazendo disputas entre os pares. A gente já tem que gastar uma energia muito grande para fazer isso acontecer. E foi quando o Senhor me convidou para voltar para a vida pública, que foi a minha última estada como presidente da FUNSAT nos anos de 2014 e 2015. Mas o Senhor tinha um plano para mim lá. E vou contar Te deu uma tréguazinha, né? uma trégua para dar uma respirada, mas houve um fato muito interessante, sabe, Jete? Sim. Quando eu saí de lá, nós paramos com a nossa sociedade, foi bastante desgastante para mim pessoalmente. E eu orava muito pelo povo. Eu sempre fui muito focado assim. Eu ia lá para trabalhar. E a galera ia por outras razões e criou uma série de dificuldades, de divergência na forma da gestão, né? E aí eu saí de lá e deixei com eles o projeto e estava tudo bem, né? Mas quando eu saí de lá, o pessoal começou a bater muito em mim, assim. Falar que eu tinha feito isso, feito aquilo, e não era verdadeiro. E o meu papel, aquilo que Jesus nos ensina, ele diz assim, aqueles que te perseguem, ore e os abençoe, vírgula, não os amaldiçoe. Então, nessa época eu era líder de célula, todos os sábados pela manhã eu fazia uma consagração para orar pelos meus liderados, e eu tirava um tempo de qualidade com Deus e orava e intercedia pela vida desses que eram meus amigos, enfim e tal, mas que a gente teve ali uma divergência e portanto, saí. Aí, tudo bem, um dia eu chego na casa de uma pastora amiga minha e ela morava numa casa muito humilde, pequena, e quando eu cheguei, entrei pela porta e fui até o fundo, eu cheguei e a vi debaixo de um pé de acácia e uma fila de gente orando, e ela orando debaixo de um pé de árvore. Quando eu olhei para aquilo, o Espírito Santo falou para mim, você não vai fazer nada? Eu falei, entendi, Espírito Santo. Amém, pode deixar comigo. Eu peguei as minhas férias, peguei uma motosserra, eu sou meio metido, sou filho da dona Terezinha. Bricolagem, homem da bricolagem. Eu sou filho da dona Terezinha, não tem nada que eu não consiga fazer, nenhuma dificuldade, né? Precisa fazer isso, bora fazer. Não sei como, mas não interessa, vamos fazer. Vamos fazer. Né? E pronto. Aí comprei madeira, comprei telha, peguei uma motosserra, juntei os meninos, o filho dela e os meninos que congregavam lá com ela, ali que ajudavam o ministério dela, e fui lá e falei assim, pastor, eu vim aqui para a gente fazer um galpão. Pelo menos você vai ter um lugar para orar embaixo do galpão, ainda não vai ser com parede, coisa, mas vai ser um galpão, pelo menos se chover vocês estão abrigados. E passei as minhas férias lá, né, dando a minha contribuição, né, para que a gente fizesse aquilo. Ao término, né, conseguimos fazer um galpão e tal, e um dia desses, ao término da obra, ali já finalizando a obra, a gente parou para almoçar, e aí ela olhou para mim e falou assim, o Senhor está te restituindo o clube. Na época nem era o parque. O Senhor está te restituindo o clube. Puxa vida. E quando ela me falou isso, Deus me falou por meio dela, eu me lembrei das dificuldades que a gente tinha, aquilo me deu uma repulsa. Eu falei, pastora, mas eu não quero o clube. Ela falou assim, eu não estou perguntando se você quer, eu não estou perguntando se você crê, eu não estou perguntando nada para você, você fala o que você quiser. O que eu estou te dizendo é que Deus vai restituir a você o clube. Aí quando ela falou nesse tom, eu falei, amém? Então, se é Deus, né, ele sabe de tudo. É diferente. Glória a Deus. Então, seja feita a vontade do Senhor e tal. Passou um tempo, esse meu amigo, eles passaram a ter muitas dificuldades na gestão do clube e muitas divergências com o time que tinha ficado. E passou um tempo, esse meu amigo me procura e vai até mim e chegou lá e falou, olha, Cícero, Deus me mandou vir fazer duas coisas aqui. Eu recebi, ainda estava no gabinete como presidente da FUNSAT, eu recebi.
E ele falou assim: primeiro o seguinte, o Senhor mandou eu vim aqui te pedir perdão, Cícero. Puxa Te vida. pedir perdão. O Senhor mandou eu vir aqui. Então, eu quero que você me perdoe pelas nossas desavenças e tal. Eu fiquei numa alegria, eu falei, puxa, ganhei meu amigo de volta, Que bom, né? você também me perdoe se eu fiz alguma coisa que te magoou. E foi aquela reconciliação bacana. E aí sentamos assim à mesa da minha sala para conversar. E ele disse assim, mas eu não vim aqui só te pedir perdão, só me reconciliar contigo. Uhum. Eu vim aqui porque o Senhor mandou eu te devolver o clube. Caraca! Aí eu disse, puxa, amigo, mas eu não quero o clube. Ele falou, não, você quer. Quer dizer, Não, você não quer, você quer. Aí foi um tempo, eu fui amadurecendo aquilo, e eu fui perguntar ao Senhor, em que pese a profecia tivesse sido, a voz profética, né, tivesse já proclamado essa decisão que o Senhor tinha tido, eu fui buscar na palavra. E o Senhor me deu aquela palavra que fala de Jefté, né? Quando o povo de Israel estava perdendo a batalha, se não me engano, para os midianitas. uhum. E Jefté era o filho bastardo, né? Excluído da família e tal. E os irmãos estão perdendo a batalha, lembram de Jefté. Fala, cara, Jefté é um guerreiro valoroso. Vamos conversar com ele, quem sabe ele não nos ajuda na batalha, né? E aí chamaram Jefté, e aí vem a palavra rema, né? Perguntar, e aí, Jefté, você ajuda a gente na batalha? Aí ele diz assim, claro que eu ajudo, não tem problema nenhum. Aí o rema, só que agora é do meu jeito, tudo bem? Falei, entendi, Senhor. Ah, olha Aí aí. chamei o amigo, falei, Aham. amigão, vamos fazer assim? Eu aceito o desafio, né? Que é um desafio gigantesco. Mas agora é do meu jeito, tá bom? Ele falou, é do seu jeito, Cícero. É do jeito que você quiser. Da mesma forma que você fez para nós quando você saiu, eu estou fazendo para você agora. Falei, então, amém. E fui para lá, né? E cheguei lá, realmente estava a terra arrasada. O quadro não era bonito de se ver, né? De forma alguma, meu amigo. Foi muito pela fé, né? As piscinas interditadas, o telhado do hotel caído, o mato Puxa. tomando conta. Era um clube que já, quando a gente adquiriu, ele já era um clube Que tinha um certo desgaste já. em declínio muito grande, porque era muita madeira, e madeira de reflorestamento, que se não bem tratada, choveu, ela incha, secou ela, e aí começa, solta o prego, e não era incomum a criança estar correndo num deck daquele, furar um pé, e a mãe ir lá brava com a gente na recepção. Então, assim, foi um tempo muito desafiador. Tinha uns 400 mil de dívida trabalhista, tinha à época uns 120 mil de dívida com a Energisa, que Coisas não era que não pouca. podiam deixar para trás. E a gente não tinha um produto apresentável. Então, Uhum. imagina o seguinte, eu tinha 0 centavo para investir, o clube completamente defasado, a imagem pública do clube era muito ruim, né? O público que ainda se dispunha aí era um público D, F, G, H e J, né? Sim. Então, é um público com todo respeito ao ser humano que está ali, isso não tem uma fala depreciativa ao ser humano, mas assim, o padrão comportamental, ele já fica mais complicado, os gostos, a forma de se comportar, Procedimento as não é dos dificuldades, melhores, não né? é quando bebe, quanto isso, aí fica nervoso, irritado, então vira um campo, um ambiente de conflito muito grande. Então esse era o cenário, uma estrutura completamente defasada, E com a frequência dívidas, não era das melhores. e a frequência não era das melhores, tanto do ponto de vista comportamental quanto do ponto de vista do poder de consumo Sem dessas dúvida, pessoas. sim. Então, você imagine esse cenário devastador. Eu não tinha lastro, porque a pessoa jurídica tinha uma ou duas restrições, né? Como eu saí abruptamente do governo do Estado, eu também tive uma restrição, isso me impedia. Então, você imagine a peregrinação que foi para abrir a primeira conta em banco
da pessoa jurídica. Eu fui para 5 bancos, eu chegava lá, o cara falou assim, não dá para abrir conta, cara. E com esse quadro Não dá para abrir não conta. pode, né? Aí eu cheguei numa agência do Sicredi, falei, cara, eu não estou pedindo cartão de crédito, não estou pedindo talão de cheque, eu só quero uma continha jurídica, para se alguém quiser me pagar na pessoa jurídica, eu poder dar um número para a pessoa me pagar. Aí o cara coçou a cabeça. Tá bom, cara. Então você vai pagar aí uma taxa que tem de adesão, porque é uma cooperativa, né? O plano associativo aí, eu vou abrir para você, então, tipo por misericórdia. Sim, vou fazer para não. E um dia o Senhor falou comigo numa dessas vigílias da noite, né? Disse assim: olha, porque você foste humilhado, mas passou isso de cabeça erguida, sem murmuração nos teus lábios. Sim. Chegará um tempo em que os grandes bancos e as grandes autoridades dos bancos sentarão na tua sala para comprar a tua conta, para querer que você trabalhe com eles. Assim diz o Senhor. E hoje eu posso testemunhar do cumprimento da palavra do Senhor. Quer dizer, não era nem uma questão de orgulho, mas sim de restaurar uma credibilidade que você sabia que deveria... E que a minha vida inteira foi pautada por isso, mas circunstancialmente o negócio para onde Deus me mandou era esse o cenário. Era a bacia furada. É isso aí, era o deserto. Então foram 2 anos, Jet, de profundo deserto, de chorar lágrima de sangue. Foram 2 anos, teve um período de inverno, porque as nossas receitas eram 0 praticamente no inverno, você não tinha o que oferecer. Exato. Eu cheguei a acumular 2 folhas de pagamento. Então, você chegar no teu ambiente de trabalho e os teus colaboradores olhar para você cabisbaixos, tipo assim, puxa... Por mais que tivesse boa vontade de estar ali, né? Todos, assim, são pessoas que até hoje eu os honro muito, eles caminham comigo até hoje. Hoje eles são valorizados e honrados, permaneceram comigo, assim, a maioria deles, mas que à época o cara olhava e dizia, cara, tá faltando comida lá em casa. Sim. Então você imagine o que era isso para mim. Assim, eu fui moído, né? O meu orgulho foi destroçado, né? Uma vez eu cheguei no empresário e disse, cara, eu preciso fazer alguma coisa no parque, e você tem um insumo que eu preciso. E eu quero ver se você não me vende esse insumo para eu dar uma melhorada e tal. Eu falei, claro, eu passo o seu cadastro ali. Eu falei, não, amigão, você não entendeu. Se fosse para eu passar o cadastro, eu não estava nem aqui falando não contigo. Ia falar pessoalmente com você. Então, você leva à vista, eu faço... Falei, amigão, você não entendeu, eu não tenho dinheiro para comprar, eu preciso que você dê uma parcelada nisso para mim. Falei, pô, bicho, como é que você quer ser empresário sem dinheiro? Pô, não acredito, você vinha aqui me falar isso, você quer ser empresário sem dinheiro? Como assim? Pô, isso não existe. Cara, hoje, se eu ouvisse isso, eu viria. Mas a ferida estava exposta e alguém veio e apertou a ferida. Sim. Esse foi o... Estou te trazendo, pensando 1, 2, 3 detalhes do que foi o meu deserto. Foi um deserto violento, mas o deserto não é um lugar para que se permaneça. Ele é um lugar de passagem. De passagem, né? É um lugar que o Senhor testa a tua integridade, a tua fé, a tua confiança nele, até onde você suporta, né? Eu já fiquei em casa orando na época, hoje mudou a lei, hoje a Energisa não pode cortar a luz aos finais de semana. Mas à época não tinha essa norma e eu já fiquei em casa em consagração, enquanto o time estava lá trabalhando, orando, pedindo ao Senhor que a Energisa não fosse para aquele domingo cortar, porque seria uma vergonha. Sem dúvida, né? No meio do fim de semana. E o Senhor me honrou e naquele domingo eles não foram lá. Você imagine a Energisa cortando, você com 500, 1.500 pessoas no parque, o constrangimento, a vergonha, e o Senhor me honrou. Então isso, aí você chegava em casa,
a esposa preocupada, vendo aquele suplício todo, né? Aquela via crucis, né? Sem dúvida. Dizia assim, amor, puxa, volta para a política, né? Os caras Lá querem você de volta, vão te dar um ótimo salário, você vai estar muito bem. E eu olhava para ela e dizia assim, amor, o Senhor Jesus não mandou eu sair de lá. E enquanto Ele não mandar eu sair de lá, eu estou lá cumprindo o plano, o propósito que Ele tem para mim ali. Esse momento vai passar. Salomão diz que nada dura para sempre, nem um ciclo. Quer um ciclo virtuoso, quer um ciclo de escassez, não dura para sempre. Então eu vou ficar firme aqui. Aí chegava um empresário experimentado, alguns amigos meus, diziam assim, você tá maluco, cara? Você vai quebrar, falir. Quantos na história para trás desse clube faliram, anoiteceu, não amanheceu, deu golpe na cidade, saíram, ficaram devendo. Tem 2, 3 casos de falência ao longo da história. Rapaz, você vai quebrar, cara. Isso na melhor das intenções, né? Para te ajudar, para né? me aconselhar, preocupados perfeito. comigo. Não era para desestimular o negócio. Falou, cara, eu entendo de empresa, cara. Você não tem dinheiro para investir. Você está num negócio quebrado, depreciado, você não tem como atender. Como é que você vai fazer esse troço? E gente, era assim... Vendia Coca-Cola durante o dia, de noite corria no atacadão, comprava Coca-Cola de vender no dia seguinte. Então, pensa num quadro devastador, né? E os meus amigos diziam assim, Cícero, você não vai dar conta. E eu olhava para ele e dizia assim, você está certo, cara. Eu não vou dar conta. Mas aquele que me mandou vir para cá, para enfrentar esse desafio, abriu as portas, né? Ele vai dar conta. Então, por causa dele, eu não estou aqui por mim, eu estou aqui por causa dele. E aí eu lembrava daquela passagem de Romanos 4, 21, que diz assim, e ele é fiel e justo. Amém. Né? Perdão, eu até eu errei a citação do versículo, assim, porque ele é poderosíssimo para cumprir as suas promessas. Sem dúvida. Né? Então, ele é poderosíssimo. E se havia uma promessa. E então, eu enfrentei esse momento. Ali era um lugar que, vez por outra, a gente estava fazendo um buraco, achava uma macumba enterrada. Puxa né? vida, então, era um ambiente que antigos proprietários consagraram a Deus. E apelavam para qualquer coisa para manter aquilo ali. Era a crença deles, achavam que aquilo ia dar certo. E numa vigília dessa da noite, tinham vários profetas lá, e Deus tomou uma profeta. E nesse dia foi um divisor de águas na vida do Ecopark. A gente estava orando, eram umas 11 horas, meia-noite, por aí, por volta disso. E Deus tomou uma profeta e o Senhor disse assim, este é um território dominado por demônios. E por isso esta é uma terra seca, árida e improdutiva. Puxa, uma palavra muito forte. Muito forte. Aí, nessa fração de segundo, eu lembrei. Os que me antecederam praticamente todos quebraram, saíram fugidos e etc. E eu me lembrei das macumbas enterradas que eu achei. E como eu vim disso, o Senhor me resgatou de uma vida de macumbaria, eu sabia que quando você enterra, consagra aquele ambiente, os demônios têm legalidade para atuarem naquele ambiente. E como ali tinha sido enterrado muita coisa, eles tinham legalidade para atuar ali. Mas aí o Senhor disse assim, mas hoje eu estou expulsando os demônios deste lugar. Estou estabelecendo o meu reino neste lugar. A partir de hoje, os meus anjos cuidarão deste lugar. E o que era uma terra árida, ressequida, improdutiva, se tornará numa terra fértil e produtiva, assim diz o Senhor. Caraca, gente, esse foi divisor de águas naquilo ali. A partir daquele momento, começou-se as conexões, sabe? Conexão. Deus manda um de lá, um de cá, um de lá, um de cá. As torneiras se abrirem traz aqui, ideia, ali. Traz provisão, traz recurso, traz ideias novas. E eu olhava para Campo Grande e dizia o seguinte, cara, a maioria dos clubes em Campo Grande
passam por perrengues financeiros violentos. Alguns têm dívidas Alguns que são monstruosas. centenários não conseguem mais se manter, né? Não consegue se manter. E estou Uhum. falando isso com todo o carinho e Lógico, respeito que eu eu tenho por participei todos de eles. alguns desses São empreendimentos. clubes que fazem parte da nossa cultura, da nossa história, pelos quais eu tenho profundo respeito e admiração. Porém, o modelo de negócio, talvez a gente salve 1, 2 clubes na cidade que são absolutamente saudáveis financeiramente. Eu dizia assim, eu não quero esse modelo de negócio para mim. Aí comecei a buscar um modelo de negócio diferente, né? E surgiu a ideia dos convênios, os convênios corporativos, os convênios com órgãos públicos, os convênios... Eu ia fazer essa pergunta, me desculpa te interromper, mas só para completar esse pensamento, né? A gente sabe que, primeiro, nós vivemos num lugar muito quente, né? Abafado, cerrado, que um clube, ainda mais com águas em abundância, né? É maravilhoso durante todo o tempo de calor. Mas só que quem vive no calor, quando dá uma esfriadinha, ele já esquece da água. É isso aí. Ele não quer chegar nem perto, né? Então, quer dizer, você teve que passar também períodos em que a sazonalidade, Sim. principalmente naquele período da pandemia em que foi proibido haver ajuntamento de pessoas, né? Foi quando entrou esse processo, você começou antes a fazer esses convênios. Perfeito, Jet, perfeito. Olha como o Senhor, ele prevê tudo. A gente não sabia que ia ter pandemia, Ninguém mas imaginava. o Senhor já sabia. Sabia, exatamente. Então, o que acontece? Em 2018, ele nos preparou para a pandemia, né? O que aconteceu? Eu disse assim, eu não quero esse modelo de clube convencional. Ou eu transformo isso num parque aquático de verdade, no padrão dos grandes brasileiros, ou não compensa ficar aqui, né? Claro que eu não disse isso dessa forma para o senhor. Um dia eu estava muito cansado, gente, porque assim era de segunda a segunda, dia e noite. Eu não tinha um time como eu tenho hoje, todo estruturado, uma empresa estruturada, né? Com um time extraordinário como eu tenho hoje, né? Mas a época eu estava assim muito cansado e eu disse para o Senhor Jesus, falei, Senhor, me manda fazer outra coisa. Eu não tenho sábado, não tenho domingo. Eu não consigo ir com a minha família para o culto, eu não tenho tempo para a minha família, estou me sentindo muito cansado. E fui para o culto naquele domingo. Falei, hoje eu vou me permitir. Hoje eu largo tudo e vou lá. Pastor Mauro era vivo, né? E nesse tempo eu fui e ele pregou em Josué 13. Né? Josué 1, como todos sabem, o Senhor aparece para Josué e fala... Josué, meu servo Moisés é morto, né? E eu estou te encarregando de você conquistar a terra. Seja forte e corajoso, né? Eu serei contigo por todos os dias da tua vida, ninguém te deterá, ninguém te resistirá, e aonde você pisar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Quando chega lá no capítulo 13, eu vou agora dar uma adaptada aqui na forma de falar. Deus chega para Josué e fala, pô, Josué, eu não falei para você, cara, onde você pisasse a planta do teu pé, eu te dar por herança? Pô, cara, você ficou andando aí em roda de casa, pô, eu mandei você conquistar isso. Aí o pastor Mauro projetou o mapa de como seria o tamanho de Israel no telão, sabe? Dá uns 5 do que aquela tripinha hoje, né? Seria gigantesco o que Deus mandou. Falou, agora só tem um problema, Josué, agora você é velho, cara, o que você tinha que fazer, você já fez e agora não dá mais tempo para você, passou o seu momento. Cara, aquilo foi como uma bomba atômica para mim, gente. Eu falei assim, Deus me fez promessas extraordinárias e eu fico aqui lambendo as minhas feridas, olhando para as minhas dores, eu tirei o olho da promessa para olhar para as minhas dores, né? E naquele momento que eu estou ali meditando naquilo que Deus está falando comigo, eu fecho os olhos e o Senhor abre uma faixa na minha frente e estava escrito assim, e o Ecoparque será um destino turístico relevante em Mato Grosso do Sul. Estava escrito naquela faixa. Naquele momento. Na Terceira Batista, tá? Uma igreja, né, com características doutrinárias tradicionais, sim, né? Sim.
Apesar do pastor Mauro Clementino não ser muito tradicional Não e ser muito, visionário, mas um o homem ambiente corajoso. batista não é Sim, aquele que estimula a é um mais profecia. pé no chão, né? É palavra, razão, né? Assim. E hoje, graças a Deus, a nossa Estamos Terceira mudando. Batista é uma igreja avivadíssima, né? O pastor, ele tem muita responsabilidade com a palavra, mas ao mesmo tempo dá liberdade no espírito. Então a Sem gente vive a dúvida. plenitude, poder e palavra caminhando junto. Mas, assim, só para dizer assim, não era um ambiente como você ir num culto pentecostal, numa vigília, num monte que as revelações são mais fluídas. Então, aquilo me impactou demais, né? Eu falei, nossa, é extraordinário a promessa. Aquilo mudou completamente a minha perspectiva. E aí eu saí de lá com a missão. Já não era mais fazer um clube que atendesse bem as pessoas e tal, mas era construir um destino turístico relevante em Mato Grosso do Sul. E eu Sim. comecei a me preparar para isso. Comecei a andar, comecei a ver outros lugares. Deus mandou um cara de Caldas Novas. Ele veio para falar com outro empresário aqui do setor, de uma cidade do interior. Não sei por que cargas d'água, ele errou o endereço do cara, foi bater na minha porta. Ah, Aí chegou lá e falou, olha, eu falei, não, aqui não é. Ele falou, tal, mas eu sou lá de Caldas. E começamos a conversar. de repente era. Aí ele falou, cara, eu nem vou atrás do outro, vamos fazer uma parceria nós, vamos fazer uma piscina de ondas, fazer um rio lento, fazer uma estrutura, fazer uma piscina de surf, e fazer isso e fazer aquilo. E eu fiquei olhando o cara, falei, cara, mas com que dinheiro eu vou fazer? Ele falou, não, nós vamos vender uns títulos e fazer um... E tá. Começamos, mas não deu certo. Mas a semente estava plantada. Pois é, mas ele veio dar um direcionamento amplo, né? Ele trabalhou comigo um período, me ajudou depois, daquela forma como ele propôs, não vingou, Sim. mas na forma que Deus estabeleceu, vingou. E foi tudo muito por fé. Aí, cada milagre, gente, que a gente precisava, o Senhor fazia. Cada milagre. O Senhor mandou um empresário bilionário de Caldas Novas vir aqui para me atender. Ele veio no parque. Eu não tinha condição de comprar uma bomba que ele vendia, né? E ele olhando a minha estrutura, falou assim, não, eu vou mandar uma bomba aqui para você experimentar e tal. E mandou eu tocava um equipamento lá com uma bomba de 10 CV, gastando um horror de energia, com a capacidade muito reduzida. Ele falou, vou te mandar uma de 3 CVs, aí você põe... E produziu 3 vezes mais, com menos de 30%, de menos de 1/3 de consumo. E, assim, Deus colocou graça em mim aos olhos daquele homem e tal. Tanto que aí nós entregamos o Bar Molhado já todo tematizado no padrão de Caldas Novas. Só fazendo um adendo, né? Que o que diferencia muito um parque aquático dos clubes convencionais é exatamente o movimento das águas, né? Sim, E tudo isso são forças geradas, força hidráulica, força de não tenha motor, dúvida. né? Energia elétrica e tal. Um clube é assim, ele tem piscinas, uma estrutura de Uma restaurante, quadra de tênis, salão um basquete, de fete, isso, aquilo que é o convencional no as clube. churrasqueiras lá no cantinho e É tal. isso aí. Aí um parque aquático é diferente, ele requer muitos equipamentos, muitas estruturas e todo um ambiente cênico que converse lúdico entre si, para as crianças, lúdico, tudo. né? Então essa questão ela é determinante. E aí 2019 nós entregamos a primeira estrutura, que é a parte de baixo e a parte de cima do Bar Molhado, né? Já uma estrutura toda tematizada, foi uma conquista, foi lindo. 2019, e aí esse empresário me ajudou muito, porque eu falei, cara, eu preciso comprar aqueles brinquedos aquáticos que esguicham água, que são dinâmicos, preciso fazer uma área para as crianças, porque afinal um parque, a vida do parque são a as criançada, crianças, é o barulho né? das crianças Quem influencia a compra de um ingresso ou e traz o papai, a mamãe, a vovó. É a criança, né? Hoje a gente tem todo um estudo do My Persona, né? Então, o My Persona de um parque é a criança influencia, a mãe decide e o pai paga. Isso. Né? Por vezes a própria mãe que mãe paga. Também. Hoje em dia as mães pagam também. Pagam também, mas é mais ou menos uma família normal, assim, mais convencional, digamos assim, né? Não normal, todas as famílias, mas assim, num padrão mais convencional. A criança influencia, a mãe decide e o pai paga a conta. Então é mais ou menos essa lógica. E precisava ter uma estrutura assim. E eu falei, cara,
como é que eu vou comprar isso? Ah, mas aí eu fui para a melhor indústria brasileira de brinquedos aquáticos, que é a Speed Kids. E eu falei, mas cara, eu não tenho esse dinheiro. Aí juntei um pacote de cheque, que a gente vendia uns títulos no chequinho de 200, 300 reais. Eu tinha 50 mil reais em caixa e fui para lá com a cara e com a coragem. Aí chegou o cara e falou, cara, eu não trabalho assim, o dono da empresa, eu não trabalho assim. Aí esse empresário que é bilionário, que é muito relacionado com o dono da indústria, ligou para ele e falou, não, cara, você vai vender para ele. Eu falei, pô, bicho, mas você está me fazendo sair totalmente fora do meu negócio. Eu falei, não, mas para ele você vai vender, pode vender para ele. Que maravilha, Aí rapaz. dei a Olha entrada Deus, assim, olha Deus no Deus negócio. agindo, Deus cumprindo a promessa. Deixei lá um monte de cheque, né? Aquele chequinho voltava tudo no fim do mês, aí eu corria lá e mandava o dinheiro do cheque que voltaram, deixei os 50 e ainda fiz um parceladão lá em 20 vezes e tal. 2019 nós entregamos, 7 de setembro de 2019, nós entregamos a Cidade da Criança, que ficou um complexo aquático infantil belíssimo. Mas aí vem uma coisa, né? Você está falando 2019, final do ano a gente deu de cara com a pandemia e Isso. aquele pânico geral, aquela surpresa, aquela coisa impactante, e foram quase 2 anos. E 2 como é anos. que foi esse transcorrer? Porque nesse meio tempo, eu até ia te fazer uma pergunta aqui, ó, né? Primeiro, você teve que enfrentar, logo depois dos primeiros investimentos e grandes investimentos, você teve que enfrentar aí 2 anos de paradeira, Sim, total. entre aspas, né? Total. Sem poder receber uma pessoa para Não almoçar, tenha para dúvida. entrar na piscina. Sem vender uma Coca-Cola, Jet. Deixa eu te falar como foi esse processo. 2018 nós conseguimos, isso é a mão do Senhor. Que antecipou o livramento, né? Ele sabia que em 19, 20, 21, 2021 nós teríamos a pandemia. E aí, em 2018, nós fizemos o primeiro convênio com a Prefeitura Municipal de Campo Grande. Puxa vida. E aí, o convênio é assim, né? Para deixar bem claro, não tem um centavo de dinheiro público, mas o servidor que quer aderir como um plano associativo, ele autoriza a gente manda o documento para a Prefeitura e ela desconta o valor do salário do servidor e nos repassa. Então, o que o município faz não é botar dinheiro... Sim, mas é uma forma espontânea dele Isso, deliberar... que é o dinheiro do próprio servidor, sai do salário dele, ele desconta e nos repassa. E foi um sucesso, rapaz. Rapidamente a gente tinha aí 3.000 servidores da prefeitura e depois foi em cascata. Aí o governo do estado nos procurou, depois fizemos convênio com o Poder Judiciário. Né? Agora, empresas privadas também? Empresas privadas. Então, isso expandiu muito. Quando nós chegamos na pandemia, o que aconteceu? 2020, 7 meses lacrados por ordem governamental. Sim. 2021, nós tivemos um mês lacrado, uma quinzena no mês e uma quinzena no outro, e o restante do tempo com absolutas restrições, né, de uso, com espaço, com uma carga mínima, com teto de pessoas que poderiam frequentar, limitação de número de pessoas, e etc. Né? Então, assim, foi um tempo de tanto medo e tanta coisa, mas uma coisa aconteceu, a construção civil não era proibida. E aí eu passei tanto 2020 como 2021, por conta destes convênios, pagando a conta em dia, pagando o fornecedor, pagando folha de pagamento, todos. E passamos 2020 e 2021 construindo o Rio Lento, que hoje é uma obra belíssima dentro da nossa estrutura, né? Botar meu neto lá. Que honra tê-lo lá, viu? Do ponto de vista da concepção de arquitetura artística, é um dos mais belos do país, eu conheço muitos, né? Ele não é tão grande, ele é meio compacto, mas ele é belíssimo, né? Uhum. E quando chegou 21, nós não entregamos só o Rio Lento, nós entregamos 3 brinquedos radicais e entregamos o sistema de aquecimento das piscinas.
Então, o Senhor foi Quer dizer, extraordinário. foi um hiato que, na realidade, complementou, deu oportunidade para ir complementando o trabalho até quando voltasse tudo à normalidade, como esse termo virou um jargão, né? Estamos lá no novo normal, já ele tivesse pronto para daí receber um afluxo maior de pessoas. Não tenha dúvida. Quando chegou em 2021, a gente olhava para trás, com todo o respeito e carinho que eu tenho por todas as empresas do mesmo setor, mas a gente já não via mais concorrência, entendeu? Você já olhava no retrovisor. Já olhava para o retrovisor, não enxergava mais ninguém. Nós dobramos público, dobramos receita, a gente já estava num outro patamar. Aí, de repente, a gente via lá um desembargador indo levar os netos, Olha um procurador só, da que coisa República indo boa. relevar os netos, um grande empresário indo lá, conhecer. as socialites indo durante a semana e fazendo filminho para as amigas, dando dica de qual era o melhor dia para ir. Isso. Então, quem saiu de um público extremamente desafiador, né? Um público CDFGHIJ, e de repente chegou um momento que a gente já estava atendendo um público classe A, Sim. que a média é um público B, que a média é um público C, que são públicos que realmente consomem e tem que potencial dão para vida, isso. que dão recorrência ao parque, né? Porque o classe A, é legal você ver um classe A lá, porque ele valida o teu produto, ele diz assim, é bom, como se fosse uma qualidade. chancela, eu estou aqui, então entendam que tem qualidade. Mas o que dá recorrência é um público B, um público C, né, que frequenta de maneira mais rotineira, que é hoje o público que a gente atende no Ecoparque Campo Grande. Então, o Senhor nos fez dar uma grande guinada. A fidelidade de Deus é algo estupendo, extraordinário, né? Ele é poderosíssimo para cumprir a promessa. Todos os milagres, Jete, que nós precisamos na caminhada, o Senhor fez. A riqueza de detalhe, como Ele cuida da gente, quando a gente decide abandonar os nossos projetos para viver os projetos dele para a nossa vida, que são muito melhores, que são muito mais extraordinários. Me lembro daquela palavra que diz assim, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável. E eu louvo a Deus por ter decidido um dia viver esse plano do Senhor, porque hoje eu experimento na prática a boa, perfeita e agradável vontade do Pai para as nossas vidas. Que bom. Né? Hoje nós estamos entregando, dentro de poucos meses, a primeira piscina de ondas de Mato Grosso do Sul. Isso vai ser fantástico. Vai ser um complexo extraordinário, com 7.600 metros quadrados, com areia branquinha. Nós estamos construindo um restaurante pé na areia, que a gente chama de Beach Club. A estrutura da piscina de ondas, ela tem 2.500 metros quadrados de espelho d'água, ela está entre as maiores do Brasil. Que maravilha. Então, veja, e nós estamos assim com a conta em dia, sabe, com tudo organizado, porque o sócio majoritário, ele tem comparecido em todos os momentos. Estamos entregando agora, até dezembro, se Deus quiser, um brinquedo comprado na mesma Speed Kids, só que agora um brinquedo que vai fechar um valor em torno de 5 milhões de reais, um mega toboágua com pontos translúcidos. Então, num dos tubos você vai ter a sensação enxergar que está no ar. Que você está numa viagem intergaláctica, né? Aquela sensação da velocidade da luz na nave, que as estrelas vão passando assim, um deles é assim, o outro são anéis translúcidos coloridos, né? E um outro é mais radical. Então, são 3 alças. Nós estamos reformando completamente a estrutura hoteleira. Eu usei só as paredes, né, de verdade, e o telhado. O resto nós trocamos tudo. Tudo. Mobília nova, revestimento novo, ar-condicionado novo. E estive na sexta-feira agora em São Paulo e finalizamos o processo de contratação de uma bandeira hoteleira
que vai começar a administrar agora essa estrutura hoteleira que nós temos com 40 apartamentos, né? A partir de agora, para se ter uma estrutura hoteleira realmente com atendimento profissional, para o cliente ter uma experiência extraordinária no nosso empreendimento. Já pode dizer o nome da bandeira, não? É a True Hotéis. True Hotéis. True Hotéis. E tem vários hotéis em São Paulo, no Rio, no Nordeste. Que maravilha. Em vários lugares do país eles fazem gestão, né? Então, inclusive tive numa dos hotéis que eles fazem gestão, que é no Morumbi, então um hotel muito bem posicionado em São Paulo, é um pessoal de altíssimo nível, e esse pessoal está vindo para cá para nos ajudar nessa questão. E, inclusive, como um mecanismo embrionário, porque nós já estamos, Jet, com o projeto do nosso resort pronto. Eu contratei um arquiteto de Brasília, especialista no desenvolvimento de parques aquáticos e resorts. Já finalizamos o projeto e essa semana, se Deus quiser, nós já daremos... Essa semana não, dia 22 está marcada a vinda dele para cá e nós iremos à prefeitura para dar entrada nesse projeto, esperando a aprovação, para que em 2025 nós possamos fazer a construção do primeiro resort de Campo Grande. E aí, neste momento, Jet, se cumprirá fielmente o propósito, a promessa do Senhor para o Ecoparque e para a minha vida, porque neste momento, definitivamente, ele se tornará um destino turístico relevante em Mato Grosso do Sul. E aí, a nível Brasil, se torna conhecido, né? Exatamente, não só porque no ao estado. lado do Bioparque do Pantanal, precisa ter um outro empreendimento que ancore a vinda das pessoas para cá. Sem dúvida, para poder visitar esses lugares, você tem que ficar num lugar também apreciado. Uma visitação no Bioparque, aquela coisa maravilhosa que está ali, né? É 2 horas. Sim. E passou, vou para onde? Não tem. Aonde eu vou descansar, onde eu vou ficar, fazer o meu lazer e tal. Ficar um dia ou 2. Então, nós queremos compor esse trade, né? Ser esse instrumento, esse equipamento de turismo e hospitalidade, exatamente para compor essa estrutura, para ir tornando Campo Grande um destino turístico relevante em Mato Grosso do Sul, como será o Ecoparque Campo Grande. Então, eu não posso contar a minha história, Jet, sem falar das coisas grandiosas e da fidelidade do nosso Deus, porque tudo nasceu no coração dele, uma promessa dele, uma palavra dele. Quantas vezes eu, chorando lágrima de sangue, permaneci em pé, porque eu lembrava da palavra dele. Sim, e a palavra do Senhor não tem sombra de variação. O Senhor, ele não brinca com a gente, Jet. O Senhor é aquele que, quando ele dá uma palavra, ele absolutamente cumpre. Então, se tem alguém em quem nós podemos confiar cabalmente, absolutamente, é na palavra do nosso Deus, porque ele não brinca com a gente. É verdade. Aqueles que vivem nas trevas ou aqueles que vivem fora do propósito de Deus, via de regra, se iludem com sonhos e se frustram e, portanto, passam a ter uma vida frustrada. Mas aqueles que confiam no Senhor, o Senhor é aquele que dá sonhos, mas dá absoluta condição para que esses sonhos se realizem. Então, eu louvo o meu Deus. Glória a Deus, que maravilha. Bom, eu creio que as pessoas já vão ficar curiosas para ir acompanhando cada um desses processos na área do empreendimento, não é? Do Ecoparque. Agora, uma coisa, nós falamos do empreendimento que Deus está abençoando e acrescentando, né, coisa sobre coisa para torná-lo nesse sonho maravilhoso completo, né? E a gente sabe que é uma necessidade física. Agora vamos falar da questão da relação, né? Do empreendimento com as pessoas, sim, né? Do propósito dele, né? Então, há uma necessidade física, psicológica, mental, de descanso nas pessoas, em cada um de nós, o recarregar das baterias, para diminuir o efeito estressante aí da correria de estudo, de trabalho, as pressões da tribulação do dia a dia, familiares e tudo mais. Então,
a gente sabe, como você mesmo disse, né? O lazer urbano, ele sofre muitas limitações, Sim. que antes estariam ali, vamos dizer, responsável pelo lazer o quê? Bares, restaurantes, Sim. locais de eventos, shows e alguma coisa, mas coisas, como você mesmo disse, como o bioparque, coisa que você vai em 2 horas, Sim. você janta, em 2 horas você ouve um show, participa de um show, em 2 horas você fica num barzinho, eu estou falando aqui no sentido geral, né, das pessoas, né? Mas são coisas muito pobres em conteúdo para encher o teu espírito, porque a gente sabe, somos corpo, alma e espírito, e muitas vezes só a razão ela não alimenta o restante. A alma não está alimentada, nem o espírito também, né? Sim. Quando você diz, e isso é importante, certa vez eu li um livro, e esse é um livro pequeno, até parece um livro de bolso, chama Deus é o Dono do Meu Negócio, de um autor americano que começou vendendo restos de prata das chapas de raio-x utilizada nos serviços de radiologia. Ninguém acreditava naquilo. Ele criou um processo, uma máquina que destilava a prata dali para depois comercializar a prata, coisa que ia para o lixo. E esse homem se tornou um bilionário. Mas o testemunho, como você acabou de em vários momentos pontuar, e é importante que a gente diga o seguinte: não tem como você fazer coisas que deem certo usando só a razão. Você vai ter que ter o teu espírito alimentado pelo Espírito de Deus, e você vai ter que ter a tua alma em paz, paz essa que vem do alto. Perfeito, então, aí a coisa encaixa, né? Encaixa. Aí, então, como se deu essa sua entrada num ramo até desacreditado, né, por outros empreendedores conhecidos, grandes e até amigos sinceros, né? Esse transcorrer dos primeiros passos foram assim, como você disse, um deserto para atravessar, né? Então, agora eu quero te perguntar uma coisa. Eu, como um frequentador, um visitante do Ecopark, eu percebo algumas coisas. Tive a oportunidade de ir 2 ou 3 vezes lá, e eu quero te fazer a seguinte pergunta. Nas relações de trabalho, nós ainda vemos empresas, né, que têm um comportamento e relacionamento ainda de maneira de costume antigo. Vamos lá, voltar para a história, né? A história do mundo, né? Primeiro houve escravidão, povos escravizando outros para que esses fizessem o trabalho pesado, os escravos. Depois, na época medieval, a vassalagem. Tudo que você produzia, vinha ali os guardas do rei te levavam aquele saquetel de moeda preciosa e você continuava com o gado magro, as ovelhas quase morrendo, né? E depois veio, na época da Revolução Industrial, o empregado, né? Trabalhador da indústria, trabalhador de serviços pesados também ainda. Depois, parece que a Revolução Empresarial, ela criou a figura do funcionário. Ele tinha uma função e ele estava ali por causa daquela função. E hoje a gente vê que, graças a Deus, isso mudou na cabeça de uma grande maioria de empresários. Até o termo mudou, né? Não é mais escravo, não é mais vassalo, não é mais empregado, não é mais funcionário, é colaborador. Porque, na realidade, é como se o empresário e aquele que, pequeno, médio ou grande, o seu volume de negócios, ele depende de outras pessoas, porque não consegue fazer tudo sozinho, preencher todos os cargos da empresa, só ele, né? Mas ele conta com colaboradores. E uma coisa que eu quero pontuar aqui, né? Que quando a gente vai num lugar onde você percebe que os colaboradores, pessoas que estão ali para te receber, têm uma relação diferente, você já percebe que a relação deles com o trabalho também é diferente. Isso você me dá, eu vou te pedir a liberdade de falar isso. Nessa relação, né, como um líder de um grande grupo de colaboradores, como é a do Ecopark, da empresa, e vai aumentar, né, porque com a vinda do resort a frequência, né, quanto mais pessoas visitando aos finais de semana, durante a semana, maior o número de prestadores de serviço, colaboradores precisam estar ali, né? E eu percebi, quando eu fui no parque, assim, a simpatia, primeiro, recebido com simpatia, o empenho das pessoas em quererem preencher os requerimentos que eu aqui naquele momento estava chegando, né? Isso eu estou falando chegando com a minha família, numa festa de fim de ano lá da empresa do meu filho, né?
pudemos ver. Nós éramos um grupo à parte que tínhamos feito uma reserva. Então, o ambiente assim, alegre, envolvente, as pessoas sorrindo, como se estivesse no melhor dos mundos, né? Então, coisa difícil de você perceber em todas as empresas, sejam comerciais, industriais e tal, mas como você se atirou numa atividade como essa em 2016, né? Num projeto que você sabia que precisava de frequentes melhoras e crescimento, o que você começou a utilizar como, primeiro, a ideologia, né, a visão, a missão proposta para a empresa e para esse parque, como isso tem se dado na sua relação como líder, né, como um empresário que lidera um grupo de pessoas que agora, como você mesmo disse, são pessoas mais capacitadas, pessoas que foram ao longo do tempo capacitadas para estarem hoje numa situação dessa, que você chega lá, não é só bem atendido, é muito bem atendido e fica feliz de estar num lugar ali onde parece que os sorrisos são gratuitos e a todo momento. Poxa, gente, obrigado pelo seu feedback, né? Como é bom, né, poder ouvir isso. A gente sabe que eu sei que nós temos grandes desafios ainda pela frente, né? Uhum. Mas, assim, você fez uma síntese belíssima de o que é a vida, né? Se a gente não entende as dimensões da vida, a vida fica pobre, né? Exatamente. Então, o que é a vida? A vida é uma dádiva de Deus, né? Quantos não amanheceram hoje, Jete, para estar aqui como eu e você? É verdade, né? verdade. Quantos ficaram pelo caminho? Quantos foram abortados no útero por diversas razões? Quantos, isso é uma coisa meio filosófica, quantos nem existiram, né? Então, quando o Senhor estabelece um plano para a gente, nós ganhamos a vida, que é um presente de Deus, é o maior de todos os presentes. E quando a gente ganha um presente que é muito valioso, o que nós fazemos com esse presente? Nós cuidamos bem, é um dever da gente. Como uma forma de você dizer para quem te presenteou, cara, valeu. Eu amei esse presente, Sem olha, dúvida. esse relógio que você me deu, né? Ou esse anel, ou isso, cara, eu guardo ele no cofre, eu, levo para polir, eu tenho um cuidado, um zelo, isso para mim. Essa resposta nós precisamos dar para o Criador. O que é que nós estamos fazendo com aquilo que é o bem mais precioso que Ele nos Posso te deu? interromper só essa fala? Eu gostei muito de ouvir uma frase sua num programa que você participou, que você disse assim: receber a bênção de Deus é graça, mas o que fazer com ela é outra coisa. É outra coisa. Aí depende de conexão, né? Pois é. Como foi estupendo. Eu estava lembrando aqui, quando eu aprendi a ser empresário, Jete, aos pés do Senhor Jesus. Eu nunca tinha sido empresário na vida. Eu não conhecia esse mundo da inteligência emocional, então eu não tinha um coach para me orientar, para criar um plano, identificar o meu estado atual e dizer onde você quer chegar. Quer chegar aqui? Ótimo. Então, para chegar aqui, nós vamos fazer isso, isso, isso. Não tinha. Uma capacitação crescente. Exatamente, um plano de ação, né? Porque o coach é isso, ele identifica o teu estado atual e diz assim, Jete, aonde você quer chegar? Aí você diz, eu quero chegar aqui. Bom, para chegar aqui, então nós vamos mudar isso, trabalhar nisso, esse componente, vamos ajustar isso, cria um plano de ação e você vai performar naquele plano de ação e, inevitavelmente, você vai chegar lá. Sem dúvida. Então, mas nessa época nem esse universo eu conhecia. E Jesus mandou eu simplesmente sair da vida pública, que era o que eu entendia, né, no meu segmento ali, entendia no meu segmento de atuação, e fui para lá. E como é que era isso? Aí eu disse assim, eu recebi a bênção, que foi ter uma estrutura para performar. Mas e o próximo passo? Né? Eu nunca fui empresário, então eu aprendi a ser empresário na intimidade profunda, na comunhão, no tempo investido todas as manhãs na minha casa aos pés do Senhor. Amém. E eu ia lá, e aí, Jesus, o que eu faço? Né? E eu vou para lá e vou para cá, e fecho, não fecho, contrato, não contrato, compro, não compro, né? Como é o próximo passo? E o Senhor dava um jeito de falar comigo. Às vezes audivelmente, às vezes por meio de uma palavra, às vezes pelo próprio silêncio.
e ele foi me conduzindo e eu fui tateando. E aí, por incrível que pareça, uma pessoa completamente sem experiência no setor privado, né? Eu fui tendo um nível de assertividade extraordinário. Então, aquilo que eu fazia, as decisões que eu tomava eram muito assertivas e dava certo, e dava certo, e dava certo. Eu falei, cara, esse aqui é o caminho das Sem pedras. dúvida. Então, como dar o próximo passo? É ouvir a voz do Pai, a direção do Pai. Quando a gente ouve, quando Deus fala, aquilo que eu disse há pouco, Deus, ele não brinca com a gente. Ele é de um nível de responsabilidade extraordinário. Então, quando a gente se dedica em ouvir a sua voz e ele manda fazer, faça. Por mais absurdo que a razão humana possa dizer que é, faça, né? O Paulo Vieira tem uma palavra que ele diz assim: quem tem medo do ridículo não vive o extraordinário. Então, para alguns, pode parecer ridículo você passar uma manhã ali com 2 horas, 1h30, 2 horas de oração, buscando ouvir a voz do Senhor. Mas, com isso, eu tenho vivido o extraordinário, né? Sem dúvida. Então, isso faz toda a diferença. Mas eu entendi, Jete, a dimensão da vida. A vida, ela tem uma base que é o espírito, né? A gente que é tricotomista entende isso e a neurociência entende exatamente do mesmo Ela jeito não que a vida. contradiz isso, né? Absolutamente, É verdade. elas se validam, né? Então, o que é a vida? A vida é uma base espiritual. Quando fecundou o óvulo lá da sua mãe, que era o Jete, o Senhor pegou uma porção dele e lançou uma fagulha dele, que é o espírito do Jete, né? Então, essa base que é a porção que vai para a eternidade é o espírito. Esse é o Jete. Esse é o espírito do Jete. O que é a palavra humana significa? Humano, a palavra humano significa uma porção divina. Então, quem é humano tem uma porção divina. Por isso que quanto mais perto de Deus eu estou, quanto mais a minha divindade, a minha porção divina, que é o meu espírito, se fortalece na presença de mais humano nós nos tornamos. Quanto mais distante de Deus, mais animalizados, né? Mais reptilianos nós nos tornamos. Sem né? dúvida. Então, essa é uma questão, né, que está proposta, que é entendida pela neurociência e que é entendida, dita com todas as letras pela palavra. Né? A segunda porção é a dimensão da alma. O que é alma? Alma é razão e emoção caminhando juntas, mas elas são compartimentadas. E aí, quando a gente discute lazer, isso tem uma importância capital, né? Porque a neurociência diz assim: o teu cognitivo só te leva até onde o teu emocional permite. Então, eu já tive funcionários meus que eram doutores, o cara fez doutorado, e tem até hoje, pessoas muito qualificadas, né? E mais que lá para trás, eu tive, por exemplo, gente que estudou muito menos do que eu, que tinha domínio técnico muito menos do que eu, né? Mas que eram pessoas que não performavam na vida adequadamente. Ela conhecia muito aquilo, mas que não conseguia ter uma alta performance, né? Por quê? Porque o emocional dela precisava de ajustes, mas ela nunca cuidou do emocional dela. Então, nós precisamos cuidar do nosso emocional e do nosso cognitivo. Né? Quantos livros eu estou lendo, quantos simpósios, quantas imersões, né? E todo empresário e todo bom profissional precisa buscar isso, né? Vídeos de treinamento. Eu estou cuidando do meu cognitivo, do meu emocional, né? Eu preciso fazer uma imersão de inteligência emocional, eu preciso filtrar o que eu escuto, porque isso afeta as minhas emoções, né? Se eu escuto uma boa música, isso me afeta positivamente. Se eu ouço uma música de degradação do ser humano, isso emocionalmente vai me colocar para baixo. O que é que eu estou vendo na telinha, na internet? Que tipo de filme eu estou vendo? Que tipo de coisa está alimentando as minhas emoções? Eu estou vendo pornografia, eu estou vendo filme de violência, filme de destruição. Isso vai criando camadas no meu emocional e vão afetando completamente o meu ser a partir daquilo ali. E tem uma última porção, que é o físico, né? Então, como é que eu estou cuidando do meu físico? Essa resposta, gente, todos nós, seres humanos, temos que dar para o Senhor. O que nós estamos fazendo
com a maior dádiva que Ele nos deu, que é o direito à vida. Eu aprendi isso ressignificou completamente a minha vida. Hoje, eu fui um sujeito que cheguei a pesar 100 quilos, né? 100 quilos. Pastor Mauro brincava comigo daquele jeito, que ele chegava rindo, assim, balançando o ombro. E um dia ele chegou para mim e falou, pô, você comprou aonde essa camisa? Comprou na feira? Eu falei, por que, Pastor Mauro, que eu comprei na feira? Ele disse, pô, já veio com a melancia. Aquela barriga gigantesca, dor na articulação, todo inflamado, comendo açúcar, comendo glúten à vontade. E eu achava que eu já estava indo para o fim da vida, gente, que eu já ia virar um vovozão, cara, sabe, e tal. Isso é o que? Crença de não merecimento. E isso está alojado nas minhas emoções, na alma, no campo das emoções. Eu cria, no fundo, por causa de meus traumas que eu passei durante a vida, de infância, de adolescência, crença de não merecimento, crença de escassez. Então, eu achava que estava tudo bem, que de fato... Só que é assim, isso ele é inconsciente. Em sã consciência, pô, eu mereço o melhor. Mas o teu emocional diz, você não merece, né? E aí, o que acontecia? Eu tive que passar por uma reprogramação de crenças, passar por um programa intenso de inteligência emocional para eu entender, eu mereço ter uma vida saudável. Sim. Hoje eu estou pesando 79 quilos, a minha massa de gordura está abaixo dos 20, essa semana eu fui medir, está 19,2. Ó, que beleza. Né? A minha massa magra cresceu acentuadamente, né? Eu faço suplementação, eu tenho uma dieta de academia, né, 4 vezes por semana. E para mim ir à academia era desesperador. Falar, se você vai para a academia, me dava uma ansiedade brutal. Falei, o que eu vou fazer naquele lugar? Falar assim, você vai para um nutricionista, eu vou passar fome. Era a primeira ideia que me vinha, entende? Quando eu reprogramei as minhas crenças, não, eu vou para um nutricionista. Hoje eu como muito melhor do que eu comia, não passo fome um minuto e estou muito saudável, estou me sentindo um garoto de 30 anos e glorificando a Deus porque eu estou falando, Jesus, valeu, estou cuidando bem do que o Senhor me deu, Pai. Estou cuidando das minhas emoções, imersão, né? Você destacou, hoje eu sou o primeiro Black Belt de Mato Grosso do Sul, que é o Mastermind, o topo do Mastermind do Paulo Vieira. A gente se reúne uma vez a cada mês com ele, um processo de mentoria profunda, um processo de transformação profunda, um processo de experiências extraordinárias mundo afora para elevar o meu padrão de crença de merecimento, né? Porque o que leva a pessoa a um outro nível, primeiro, é a ambição. E entender a ambição, gente, é assim, ganância é uma coisa, ambição é outra. Ganância é um desejo irrefreado de conquista a qualquer custo. Se eu tiver que pisar no pescoço de um, se eu tiver que passar a perna no outro, se eu tiver que empurrar o outro para me conquistar, tanto faz. Isso é a ganância, é uma conquista a qualquer preço. Ambição não, ela tem princípios, valores, propósitos, mas eu quero crescer, porque quanto mais eu cresço, mais eu contribuo, quanto mais eu cresço, voltamos à primeira pergunta do início da nossa fala, quanto mais eu cresço, mais eu contribuo, quanto mais eu cresço, eu posso mais dizer, Jesus, e aí, o que o Senhor quer que eu faça? Eu estendo a mão para quem? E a gente passa a ser relevante a nossa passagem pela história da humanidade, no ambiente que nós vivemos, no tempo que nós vivemos, né? Por isso que, às vezes, algumas pregações que associam uma espiritualidade extraordinária a uma vida miserável, confundindo humildade com pobreza social, que é diferente. Nós temos pobres muito orgulhosos e ricos muito orgulhosos. E nós temos pobres muito sábios e humildes e temos ricos muito humildes. A humildade não está no quanto dinheiro eu tenho na conta. A humildade está como eu ajo e reajo diante do meu semelhante e diante do Senhor, né? Então, esse parâmetro. Então, quando a gente reprograma as nossas crenças, né?
muda a visão, então nós começamos a ter uma vida extraordinária. Você se preocupa com o que você está lendo, né? Como é que você está desenvolvendo o teu cognitivo, o teu físico está top, como é que está a sua consagração, a sua vida de santidade, de integridade, né? De relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. E nisso entra um componente muito importante, que é o lazer, né? Porque ele entra, o Senhor nos fez. O que Jesus fala? Jesus fala assim: olha, eu vim para que vocês tenham uma vida sofrida, miserável. As pessoas confundem a porta estreita do pecado, de dar vazão à carne, com uma estreiteza de qualidade de vida. E isso não é bíblico, isso é um engano de Satanás para manter as pessoas escravizadas a uma vida medíocre, a uma vida ruim, a uma vida que ela vai abrir a boca muito mais para lamuriar, para murmurar do que para glorificar o Pai. Então, quando a gente cresce, se expande, a gente glorifica o Pai com as nossas palavras, com as nossas atitudes, e isso agrada ao Senhor. E né? Ele quer abundância, né? E porque o Senhor Jesus veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos de forma abundante. Essa foi a forma. E qual é o segredo? É uma outra palavra do Senhor Jesus. O orgulho jogou Satanás no profundo abismo e na morte eterna. A palavra de Deus diz assim: porque a arrogância e a prepotência de Satanás fez ele querer subir aos mais altos céus e tomar o trono de Deus. E o Senhor, quando viu isso, o lançou no mais profundo abismo, na morte eterna. O orgulho lança na morte eterna. E aí o Senhor Jesus vem, que é a nossa redenção, e diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade te leva para níveis que você nem imagina onde você pode chegar. E o orgulho te leva à destruição. E aonde está aprisionado o orgulho? Porque o orgulho, gente, é uma forma de defesa. Eu tenho as minhas fragilidades, mas eu não quero que ninguém toque, eu não consigo ser vulnerável, porque a minha crença de identidade ela está tão destruída que eu não sei quem eu sou, né? E que o meu valor está no que eu faço ou no que eu tenho, e por causa que a minha crença de identidade está tão destruída, eu não sei, eu estou perdido, a minha existência humana, eu não tenho a menor noção de onde eu estou, eu crio uma barreira de proteção chamada orgulho, que eu não permito ninguém chegar próximo, que se alguém me fizer uma crítica, isso dói, fere, eu já repilo isso, eu já me contraponho, eu já contra-ataco, eu já não aceito, e eu não me torno vulnerável e humilde para aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Sem dúvida. Então, quando eu reprogramo, eu massacro o meu orgulho. Quando o Senhor me levou lá para chorar lágrima de sangue, para eu olhar para as pessoas, me sentir envergonhado, porque a humildade, ela vem de um mecanismo chamado humilhação. Nós temos que aprender. Por isso que a palavra de Deus, em muitos tempos, diz assim, em muitos momentos, diz assim: olha, os humilhados serão exaltados. Porque a humilhação, ela gera um espírito de humildade. A humildade nos aproxima de Cristo. E quando nós nos aproximamos dele, então nós temos uma vida abundante. Esse processo é fundamental e ele está no âmbito da alma. Por isso que é muito importante. As pessoas hoje estão já abrindo mais os olhos para cuidar da reprogramação das suas crenças. E é a reprogramação de crença que é necessário para a gente sair do piloto automático. Por exemplo, tem gente que tem crença de não merecimento. Ele acha que a vida só faz sentido quando ele trabalha enlouquecidamente, trabalha de maneira forçada, trabalha intensamente, né? Porque se ele parar para descansar, na mente dele, ele está sendo um preguiçoso, ele sente culpa. Eu já senti isso, eu estou te falando porque quando eu vivia no piloto automático do serviço público, numa pressão violenta, rapaz, eu tirava uma semana de férias, eu já ficava me achando inútil, certo? Então, o que o Senhor quer, e Ele nos deu pistas disso,
E aí o orgulho humano quebra isso. Jesus trabalhou, o Senhor trabalhou 6 dias para construir o mundo e ele descansou. Ele que é a plenitude de tudo em todos, é a soberania, nele não há cansaço, né? A Bíblia diz assim que não dormita aquele que nos guarda, o guarda de Israel. Mas ele disse, não, cara, eu trabalhei 6 dias, fiz tudo que eu tinha que fazer e descansei no 7º dia. E você, ser humano, né, limitado, né, carnal, que necessita do repouso, por que o teu orgulho te impede de você vir para um processo de descanso? Então, é necessário, né, que a gente reprograme, porque você precisa ter um momento de lazer, um momento com a família, né? Inclusive, um dos nossos propósitos é fazer do Ecoparque um ambiente de congraçamento da família, de fortalecimento de vínculos. Quando você vai lá brincar com teu filho, com teu neto, isso gera uma memória afetiva na vida dele e na nossa também, e gera nele um senso de pertencimento, um ambiente de acolhimento, um ambiente de segurança emocional que vai fazer com que esse ser humano entenda quem ele é. Que ele não é amado pelo que ele faz, mas ele é amado simplesmente por quem ele é. Um membro da família amado, né? Um filho amado de Deus, né? Feito à imagem e semelhança do Criador, né? Uma pessoa que merece a nossa atenção, que merece o nosso carinho. Então, esse senso cria seres humanos, essa experiência, essa memória afetiva, ela cria seres humanos equilibrados, saudáveis, muito mais produtivos, né? Muito mais humildes, porque quando eu entendo quem eu sou, eu não preciso ser mais arrogante, porque nada da circunstância, nem da crença de capacidade e nem da crença de ter, né, me afeta, porque eu tenho certeza de quem eu sou, né? Sem dúvida. Então, quando a gente descobre isso, é maravilhoso. E o lazer, ele entra nesse componente fundamental à vida humana. A vida humana, ela precisa ser vista de uma forma sistêmica. O coach tradicional dizia, gente, você quer ganhar dinheiro? Quero. Ótimo, então eu vou te fazer ganhar dinheiro, entendeu? Daqui 2 anos você não é o mesmo. Hoje você ganha 20 mil por mês, daqui 2 anos você vai estar ganhando 200. Tudo bem? Ótimo, feliz. Bora na jornada? Bora. Aí quando você chegava lá no final, teu casamento estava destruído, aí você pegava os 200 pau por mês, trocava uma de 40 por 2 de 20, destruía a tua família, filhos abandonados, tua experiência e relacionamento com Deus completamente apagada, né? Uma pessoa que não contribui com o seu semelhante, uma vida social medíocre, porque vira uma coisa só de pessoas que se relacionam por interesse e não por verdade, né? E aí o Paulo Vieira cria essa metodologia do coach integral sistêmico, né? Então, entendendo o que é a vida não é só ganhar dinheiro, não é só trabalhar, a vida é um conjunto de coisas. Então, o primeiro ponto que é pontuado é assim, como é que está a sua relação com Deus, né? Isso é fundamental, né? Como é que está a tua intimidade, como é que está a tua santidade, né? Como é que está a tua busca assim? Segundo, como é que está a vida com o teu cônjuge? Né? Nós precisamos refletir sobre isso todos os dias, enfrentar isso. A gente sabe que uma vida a 2 ela é muito desafiadora, mas só depende de mim, entende? É autorresponsabilidade. Um casamento extraordinário, primeiro, eu preciso ter crença de merecimento. Uma crença que eu mereço um casamento feliz, senão eu mesmo ponho o pé pelas mãos e dou conta de destruir, porque o meu emocional diz assim, olha, você já fez tanta barbaridade, você não se perdoou, você carrega culpas, a culpa ela cria um limite na sua crença de merecimento, que ela chega ali e para, fala, pô, quanta patifaria tu já fez, né? Quantas coisas na sexualidade, disso você já praticou e agora você quer ter casamento feliz? Isso é o teu emocional com culpa,
né? As forças espirituais massacrando você na tua fragilidade, e você diz, cara, realmente eu não mereço. Aí eu mesmo vou lá e eu mesmo ponho o pé pela mão, rebento com a minha mulher, trato mal, faço barbaridades e tenho um inferno dentro de casa, porque no meu emocional, a minha crença de merecimento diz... eu não mereço ter um casamento feliz. Agora, quando eu reprogramo isso e entendo que a família, que o casamento é um plano perfeito de Deus e que só depende de mim construir um casamento extraordinário, né? Cada um respondendo por si, né? O que é que eu estou investindo na vida da minha esposa, né? Quanta generosidade eu estou tratando ela, quanto bem eu estou fazendo a ela, né? Como eu me relaciono, como eu a trato. Então, essa é a resposta que a gente tem que dar em todas as áreas da vida. Aí eu creio que eu mereço um casamento feliz, eu vou construir um casamento feliz. Tudo é uma disposição mental, entendeu, gente? Sim, sim, então, essas crenças, elas são fundamentais. Aí você vai, o que eu estou contribuindo? Puxa, eu estou prosperando, mas eu estou contribuindo com quem? A quem eu estendi a mão que eu não tive nenhum interesse, né? Eu melhorei o salário do meu funcionário. Grandes coisas. Você fez uma coisa que está te beneficiando, você criou um cara mais estimulado, uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais comprometida, mas aquele que não tem nada para me dar em troca, o que eu fiz pela vida dele, certo? Sim, eu entendo. Não é? Como eu estou cuidando da minha saúde, essa é uma resposta que eu tenho que dar. Como é que eu estou cuidando dos meus filhos, né? Enfim, como é que está o meu financeiro, né? Tem gente que tem crença que não merece prosperar e as narrativas, elas formam as crenças. O processo de formação de crença é uma coisa incrível, mas tudo está na nossa comunicação, gente. E a Bíblia está recheada disso. A Bíblia diz assim como tu pensas, tu és, em Provérbios. Então, aquilo que eu creio, que eu penso, vai acontecer na minha vida. Se eu crer numa vida extraordinária, ela vai acontecer extraordinária. E se eu crer que a minha vida é uma porcaria, ela vai ser uma porcaria. Porque assim como eu penso, eu sou. E aí a neurociência diz assim, como é que se formam as crenças? Porque as crenças, gente, elas são autorrealizáveis. Tudo como você pensa, como você crê, acontece. No teu emocional, de fato, de verdade. Então, assim, tudo que eu comunico oralmente ou por gestos, né? Expressões, gestos. Se você ficar cabisbaixo assim, baixar a cabeça, fazer um ar de triste, para observar e ver se em 5 minutos que você ficar nessa postura prostrada, não vem sentimento de angústia, de insegurança, de medo, de tristeza. Com certeza. Agora, levanta o peito, levanta a cabeça, estufa o peito, olha no olho e chega. Qual é a comunicação que você está fazendo? Cheguei aqui para resolver. Eu sou a pessoa que resolve. Eu sou a pessoa que dá solução. O negócio é comigo, estou aqui. Né? Então muda a perspectiva completamente, a autoconfiança, a crença de capacidade muda completamente. E aí a neurociência diz assim, a comunicação que você faz, por isso que o Senhor abomina a murmuração. A murmuração é uma comunicação horrível, é uma descrença, é você dizer para Deus assim, Deus, você não sabia o que você está fazendo, você errou o projeto, olha, você não sabe, nós estamos aqui nessa miséria, bababá, bababá. Comunicou, vai viver uma vida miserável. Agora, por isso que o povo lá morreu no deserto. Agora, Josué e Caleb disseram, não, opa, peraí. Lá tem gigante, sim, a terra mana leite e mel, é maravilhosa e tem gigante de verdade, mas nós vamos lá e vamos resolver o problema. É uma disposição mental, é a comunicação. Quando eu comunico, gente, geram pensamentos em mim. Esses pensamentos geram sentimentos. E os sentimentos, eles geram as crenças. E a neurociência diz assim, as crenças são autorrealizáveis. Crença é autorrealizável. Então, nós precisamos cuidar muito como nós comunicamos, porque a maneira como nós comunicamos gerarão crenças que definirão o nosso futuro e a nossa vida. Perfeito. E quando eu fui para esse universo, só para finalizar esse parêntese, eu cheguei lá com o freio de mão puxado, porque nas igrejas fala muito mal de coach, confundindo coach com pastor. Não tem nada a ver. Lá não se discute religião, lá se discute neurociência, comportamento humano, emocional, né? A igreja discute Bíblia, espiritualidade. Coach discute
padrão emocional de comportamento. Então, mas eu não sabia. Aí eu cheguei lá assim, falei, ó, se for para tirar Jesus do centro da minha vida, eu tô correndo desse negócio aqui. E aí eu fui na palavra e o Senhor falou poderosamente comigo. Ele falou comigo na parábola dos talentos. E ele disse assim, e o Senhor deu a cada um segundo a sua capacidade. Aí, gente, eu lembrei da faixa que Jesus abriu na minha frente, dizendo que o Ecopark seria um destino turístico relevante em Mato Grosso do Sul. Mas eu não me via fazendo a trajetória. A minha confiança, assim, eu creio porque Deus falou, mas eu não me via performando para atingir o plano de Deus, certo? Sim. Porque eu entendo Deus assim, gente. É Deus em nós, nós e Deus. Ele nos deu liberdade, inclusive, para não aceitá-lo, para não querê-lo. Ele diz assim, coloco 2 caminhos na tua frente, o caminho da vida e o caminho da morte. Filhão, você decide para onde você quer ir, mas quer vir comigo, vai dar certo, né? E eu dizia assim, eu quero ir contigo, Senhor, mas eu não me via performando o caminho. E quando eu lembrei disso, foi algo muito impactante. E a minha leitura pessoal era assim, Deus precisava de uma águia para se cumprir todos os planos dele na minha vida. E ele estava contando com uma galinha. A galinha olha para o chão, bica as pedrinhas, dá um voozinho raso, curtinho. A águia, gente, ela voa acima das nuvens. O Senhor precisava de alguém assim para que o Ecopark Campo Grande se tornasse um destino turístico relevante em Mato Grosso do Sul, não se atemorizasse diante dos desafios gigantescos que viriam. E por essa razão o próprio Senhor me levou para curar essa parte da minha alma, que é o campo das emoções. E eu louvo a Deus. Então eu tive 2 momentos gloriosos na minha vida. O primeiro, quando Jesus me tirou da macumbaria, e foi lá para Colossenses 1,13, dizendo assim, porque ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso decidiu a minha vida, o antes e o depois. E aí vem um complemento muito importante, que também foi um divisor de águas, foi disruptivo, com uma palavra muito na moda, né? Foi disruptivo, em que eu consegui reprogramar as minhas crenças para viver o melhor de Deus nesta terra. Então eu estou mais próximo de Deus, porque as minhas feridas já não impedem de chegar até Ele com Sem toda dúvida. a plenitude. Eu estou pronto para viver o melhor de Deus. E aí, nesse aspecto, gente, a vida é um conjunto. Disse tudo isso para dizer que a vida é um conjunto. E o Ecopark hoje tem essa grande missão de ser este ambiente de lazer, para gerar memórias afetivas, para possibilitar a vida dos seres humanos de maneira equilibrada, saudável, seres humanos, mais conectados entre si. Hoje, o que acontece? Hoje as pessoas estão conectadas no mundo virtual e absolutamente, apesar de estarem tão pertos fisicamente, estão tão distantes na conexão. Então, o Ecopark passa a ser esse ambiente, um ambiente familiar, absolutamente seguro, a gente cuida muito. São 2 culturas que nós estamos fortalecendo muito no Ecopark. A cultura de regra, que implica a questão de segurança, e a cultura de acolhimento. Então, nós estamos fazendo um trabalho profundo. Contratei um dos maiores especialistas do Brasil para que a gente desenvolva ao longo de algum tempo, porque cultura não se muda do dia para a noite. A gente entende cultura como conjunto de princípios, valores e padrão comportamental da empresa. E nós queremos chegar num padrão Disney de atendimento, num padrão Tauá, que é brasileiro, de atendimento. E nós fomos exatamente atrás do Louis Burlamaque, que é uma das grandes figuras desse país, né, no desenvolvimento de cultura, que permita a gente chegar nesse padrão de ter um acolhimento extraordinário, para as pessoas terem uma experiência maravilhosa, terem recorrência, para quando elas lembrarem, né? Por exemplo, hoje a pessoa vai para a Disney, ela não discute qual é o valor do ticket, certo? Quanto Sim. é que custa para entrar lá. Sem Ela dúvida. quer ter uma experiência Disney, entendeu? Por mais que ela se programe por anos, né? E vai gente do mundo inteiro para lá,
né? Por anos, economizando um dinheirinho para ter. Os pais sonham em dar para os filhos, né? Uma experiência de irem na sua infância ou adolescência, de irem para a Disney. Por quê? Não é só porque ela tem belas estruturas, né? E no quesito estruturas, hoje tudo que nós fazemos é no padrão dos grandes brasileiros. Não há nenhuma estrutura nossa que fique devendo nada para ninguém das novas que nós estamos implantando, né? O nosso resort é desenvolvido por um arquiteto que desenvolve grandes projetos no Brasil, dos grandes players brasileiro. Então, veja onde é que nós estamos buscando e preparando as nossas bases para que a promessa de Deus se cumpra, né, integralmente, né, porque Ele é fiel para cumpri-la. Então, nós estamos fazendo todo esse esforço, mas nada disso adiantaria se nós não enfrentássemos com muito vigor, com muita determinação, com muita coragem, essa questão de reorganizarmos a cultura do nosso negócio para ter uma equipe que realmente, no melhor sentido da expressão, gere encantamento, que as pessoas fiquem encantadas, impactadas pela acolhida, pelo atendimento que nós queremos fornecer dentro de alguns anos. Isso é um processo, mas que nós estamos investindo muitos recursos. Me veio uma pergunta, o senhor me fez uma pergunta esses dias atrás, ele diz assim, olha, se você investe 5 milhões num brinquedo, tantos milhões num outro equipamento, tanto nisso, e no teu time... quantos milhões, filhão, você está investindo? Eu falei, caraca, Jesus, o senhor matou a charada. Deixa eu ficar atento, né? Porque a gente tem que ficar atento àquilo que o Senhor fala com a gente. Porque quando você ouve a voz dele, pá, e toma atitude, toma decisão e vai em frente. Cara, o resultado, não tenha dúvida que ele vem de uma maneira exponencial, né? O Senhor, eu costumo dizer assim, Deus... A gente enxerga só até a esquina e Deus conhece o percurso todo, né? É verdade, é verdade. Mas, Cícero, primeira coisa, né? Nós estamos aqui de frente a 3 situações, né? Primeiro, conhecendo o empreendimento, conhecendo o seu empreendedor e as ações que ele tem tomado ao longo desses anos para dar não só recreação, lazer, mas também uma fonte de relacionamento para as famílias, para as pessoas. A outra situação, um homem de Deus que sabe que Deus está à frente de todas as coisas, né? Isso aí é claro na sua vida e a gente fica muito, muito feliz por isso, porque a essência do nosso projeto, Pode Tudo, Tudo Pode, vem daquilo que posso tudo naquele que me fortalece. Amém. Filipenses 4:11. E isso vem completar aquele sentimento que nós temos, assim, de trazer ao público que nos assiste exatamente esse sentimento de que nada está separado de Deus, né? Sim. E a terceira coisa, né? Esse seu treinamento, que depois nós precisamos marcar uma nova data, né? Porque o tempo não nos permite, né? A gente gostaria de falar mais sobre isso, sobre esse preparo do homem, da mulher, como enfrentar a vida, o lado que é o lado do trabalho, da vocação, da profissão, da sua performance. E, como você fez menção a livros, treinamentos, imersões, cursos e todas essas coisas, a gente depois vai precisar voltar num novo momento. Queremos fazer um episódio sobre empreendedorismo e negócios, e é isso eu quero que você esteja pronto para você já fazer a tua briefing, sinopse, né? O teu briefing, para a gente falar sobre isso também. Mas eu gostaria agora, antes dos agradecimentos a você, que você, ali para aquela câmera, você desse um recado para quem ouviu esse nosso bate-papo e possa abençoá-los com seus sentimentos, sua palavra, tá bom? Amém. Tá. Puxa, olha, muito honrado de você ter nos assistido até agora, né? Agradecer aí o seu carinho, a sua generosidade, a sua disponibilidade, né? E dizer que de todas as coisas que eu tenho vivido, né? O mais importante é a gente entender a compreensão da vida e poder dar essa resposta assertiva ao autor da vida, né? O que é que você está fazendo com a sua vida?
como você tem cuidado dela, como você tem cuidado do teu físico, como você tem cuidado das suas emoções, como você tem cuidado do teu cognitivo e como você tem cuidado do teu espiritual. Essa resposta define se você está passando por perrengues muito severos, né, uma vida medíocre, ou se você está tendo uma vida extraordinária, uma vida maravilhosa que Deus preparou que você vivesse desde antes da eternidade. Porque você que está aí não é um acidente de percurso. Você é um projeto perfeito do nosso Deus. Cuide-se, né? Olhe para dentro de si, faça uma autoavaliação, perceba os teus pontos fortes, né? Porque sempre nós temos pontos muito fortes, mas aqueles que forem pontos fracos, procure enfrentá-los com muita humildade, com muita verdade, com muita determinação. Dessa maneira, eu tenho certeza que você, como eu, que um dia decidiu enfrentar todos esses desafios. Eu já vivi uma vida miserável, uma vida desgraçada. O que é uma vida desgraçada? É uma vida desprovida da graça de Deus. E hoje eu vivo uma vida cheia de graça, maravilhosa, extraordinária. E eu tenho certeza que essa vida ela não está proposta só para mim, mas está proposta para você aí que está nos assistindo. E eu rogo a Deus, né, que você seja profundamente impactado e alcançado pela presença do nosso Deus. Dê vazão a isso e você vai viver o sobrenatural, coisas que você nunca nem sonhou. Eu nem no melhor dos meus sonhos imaginaria chegar aonde o Senhor me trouxe. Assim vai ser com você. Beijo grande no coração. Deus te abençoe, você e a sua família. Cícero, muito obrigado. Deus abençoe também você, a Ângela, os Amém. filhos e netos, né? Que continue essa trajetória maravilhosa. Quero te agradecer por essa generosidade de compartilhar coisas tão fortes, inclusive coisas até de uma intimidade grande, né, conosco. Né? Que Deus te abençoe grandemente, viu? E até uma próxima, se Deus quiser, né? Puxa, gente, que honra, cara. Estou assim, muito feliz de ter estado aqui, né? Estou literalmente em estado de graça, né? Amém. Você também é um homem de Deus extraordinário e essa troca contigo aqui foi muito poderosa, muito significativa para mim. Vou levar esse momento para o resto da minha vida sempre Amém. com muito carinho e com muita alegria no coração. E que o Senhor continue te usando como sempre fez, Amém, né? Você sempre amém. foi uma grande referência para a gente, né? E tenho certeza que esse podcast que está apenas começando, né? Ele chegará ao mundo, né? Extrapolará Deus quiser, fronteiras sem dúvida. e impactará milhares e milhares de vidas, né? Tenho certeza. Muito obrigado pelo carinho da acolhida e pelo privilégio de bater esse papo contigo. Ok. Bom, nós também queremos te agradecer aí do outro lado, porque a sua bondade em estar conosco até agora. Hoje a gente foi um pouquinho além daquele costume que a gente tem, porque o assunto era maravilhoso. A gente tinha que trazer isso para você. Não é simplesmente a palavra lazer, mas tudo que isso envolve, toda a responsabilidade que nós temos conosco, com a nossa família, com aqueles que nos amam. Então, que Deus te abençoe e faça prosperar os seus pensamentos, seus ideais, diante da permanência de Deus na sua casa, na sua família e na sua vida, principalmente. Deus abençoe. Muito obrigado. Até a próxima.